Vou arriscar uma hipótese que me acompanha há anos. Eu finalmente consegui formular. Posso? Por favor. Por favor. A hora. Eu vou associar Felipe II da Espanha, Donald Trump e Elvis Presley em 5 minutos. Vai ficar claro para todo mundo. Quando nós pensamos... Eu sou fã do Elvis Presley. Desculpe. Não, eu gosto muito. Quando surge o Elvis Presley, nos anos 50, como é que ele surge? Um jovem, rebelde, uma movimentação de quadris sensual que enlouquecia as pessoas. Era uma novidade. Era a própria imagem de uma cultura rebelde que surgia no cenário mundial como algo novo. Sim. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, aparecem como uma novidade contra uma Europa velha que havia produzido apenas morte com 2 guerras mundiais. Não é isso? É o Elvis Presley. Em breve, esse sonho americano de rebeldia, de algo novo, começa a se perder pela construção de um império militar bélico que mais produziu guerras na história da humanidade. O sonho começa a se romper com a Guerra da Coreia, de 50 a 53, mas é apenas um pequeno movimento. Em 1958, o que acontece com Elvis Presley? Aquele jeito rebelde, aquele corpo livre, torna-se disciplinado, o cabelo cortado, ele vai para o exército. E ele diz uma famosa frase, ele tira uma foto e ele fala assim: o exército pode fazer comigo o que o exército desejar, sou um fiel soldado. Ele fica na Alemanha, como soldado, volta. Quando ele volta, o que acontece com ele? O que faz Hollywood com ele? O que de pior podia ver? É o Elvis Presley do Love Me Tender, Love Me True. São os filmes do Havaí, aquelas coisas insuportáveis. A Gabi é muito jovem, Chico, da nossa sessão da tarde. É a fase mexicana, a fase havaiana dele, né? Exatamente, Ele arrisca uma volta em 1969, a famosa Comeback Tour, quando ele tenta voltar ao que ele era nos anos 50, mas já não é mais. Muito em breve ele se entrega. A Comeback Tour de 69. Mas essa vibe não continua, ele se entrega rapidamente e ele se torna o Elvis Presley dos anos 70. Nos anos 70, os anos definitivos do rompimento completo do sonho americano. A guerra do Vietnã, o império se inchando, sendo incapaz de controlar o mundo. E o Elvis Presley, o corpo do Elvis Presley somatiza, é um corpo sintoma da decadência do Império Americano, desse inchaço, dessa perda completa da vitalidade. Em lugar da dança sensual, ele faz mímica de golpes de karatê. É uma outra coisa totalmente diferente, é um outro homem. Em breve, em 77, falece jovem, profundamente envelhecido. Felipe II da Espanha. O maior rei que a Espanha teve, filho de Carlos V. O Felipe II construiu o Império Espanhol no famoso Siglo de Ouro. Quando ele era rei, quando ele era imperador, o sol não se punha nas terras do Império Espanhol. E o sol voltou a acontecer no século XIX com a Rainha Vitória. O sol também não se punha no Império Vitoriano. No último ano de vida, 1598, uma surpresa. Ele passa quase o ano inteiro na cama. Ele tem câncer, gota, tem uma insuficiência venosa. E pouco a pouco o corpo do Felipe II, o homem mais poderoso da Terra, comparável a Alexandre o Grande, o corpo dele começa a ser devorado por insetos, vivo. E a multidão de servos e de funcionários não tem como ajudá-lo. E ele diz, pateticamente, dono do mundo, o meu corpo não mais me pertence. E morre em situação terrível. Depois da morte do Felipe II, o império, que era o grande império, já mostrava sinais de decadência. Mas com a morte dele, o filho dele, Felipe III, de lá para pior. Até que em 1898, a Espanha perde as últimas colônias que tinha no mundo. Filipinas, Porto Rico e Cuba. Para quem? Para os Estados Unidos. Agora sim começa a ser um grande império. Donald Trump, 5 minutos. Donald Trump está com uma doença grave. Está com insuficiência venosa crônica. Felipe II teve a mesma doença. Dizem, e por que o Felipe II tornou-se no final da vida uma figura que as pessoas não queriam se aproximar? Porque o corpo exalava um odor de putrefação. E agora o que as pessoas dizem cada vez mais de Donald Trump? Que com a dificuldade da circulação do sangue, infelizmente, lamento por ele, as mãos incham, os pés incham, ele perdeu o controle das funções intestinais, o que provoca certa incontinência não muito agradável. Dizem que, nós já vimos várias cenas, as pessoas próximas a Donald Trump, você já reparou que as pessoas retiram o rosto, o Donald Trump fala, se afastam, evitam uma proximidade maior com o Donald Trump. Parece que o corpo dele está em putrefação. O Império Americano está em decadência final, definitiva. Depois de Donald Trump,
como disse o Luís XV, après moi le déluge, depois de mim o dilúvio, depois de Trump a decadência final. Mas eu digo mais, para terminar, com chave de ouro, Gabi, Donald Trump não termina o mandato. Uau. Se ele não mudar a sua política em 180 graus, Donald Trump não termina o mandato. Ele deverá perder de maneira fragorosa os chamados midterm elections, são as eleições do meio do mandato, que no Brasil também há. 2024, 2022 voltamos para presidente, 2024 para prefeito. Mas nos Estados Unidos, no meio do mandato, você renova a Câmara e o Senado. Se ele perder o poder para os democratas, ele pode ser impeached. E a economia americana vai entrar em frangalhos com essa louca administração que ele tem feito das tarifas, que não faz o menor sentido. A politização da lei Magnitsky tende a torná-la cada vez mais ineficaz. O Donald Trump, se não mudar em 180 graus a sua política, não termina o mandato. E o corpo do Donald Trump é o sintoma da decadência final do Império Americano, como Elvis Presley, como Felipe II.